Trancado atrás de muros sagrados, em corredores onde poucos olhos humanos ousaram pisar, o Vaticano guarda segredos que desafiam a lógica, a fé e a própria história. Não estamos falando apenas de manuscritos antigos, mas de artefatos obscuros, relíquias amaldiçoadas e objetos que, segundo alguns, jamais deveriam ser tocados. Prepare-se, porque você está prestes a conhecer os 12 artefatos mais misteriosos guardados pelas mãos do próprio Vaticano. Desvendado. 12 artefatos que o Vaticano mantém em segredo. Vestes papais antigas e relíquias têxteis. Em câmaras silenciosas, protegidas por paredes de pedra e vigilância constante, repousam relíquias que nunca mais sentirão a luz do sol. São mantos bordados à mão, luvas cerimoniais cobertas por pó centenário, sandálias que pertenceram a papas que governaram em eras de sangue e sombra. Cada peça carrega marcas do tempo, manchas enegrecidas, fios desfeitos, cheiros de incenso e segredo. Algumas vestes, dizem os estudiosos, foram usadas durante momentos decisivos da história cristã. Coroações, julgamentos, até mesmo exorcismos ocultos do olhar público. Há rumores de roupas manchadas por sangue de mártires, preservadas como relíquias vivas do sofrimento sagrado. Por que guardar roupas antigas com tamanho zelo? Porque, segundo algumas crenças dentro da própria Cúria, essas vestes carregam mais do que história. Elas conservam energia e talvez até hoje ainda sussurrem memórias esquecidas pelos séculos. Objetos de exorcismo. Kit papal antigo. Guardado nas profundezas de uma sala sem janelas, trancada por múltiplas chaves e protegida por votos de silêncio, repousa um antigo kit de exorcismo pertencente à elite da igreja. O conjunto inclui cruzes de ferro pesado com marcas de queimadura, frascos de água benta escurecida pelo tempo, relicários com fragmentos de ossos santos e um manual escrito à mão, cujas páginas amareladas parecem pulsar com algo que vai além da tinta. Reza a lenda que esse kit foi utilizado em rituais que nunca chegaram ao conhecimento do público, em casos onde a ciência não ousou se intrometer. Há rumores de que o manual descreve rituais esquecidos, com instruções que a própria igreja se recusa a reconhecer oficialmente. Os poucos que viram esse artefato dizem que ele exala um frio estranho, como se carregasse a memória de gritos e súplicas. É mais do que um objeto. É um vestígio físico da eterna guerra entre luz e trevas, que o Vaticano trava longe dos olhos do mundo. Fragmentos da cruz de Cristo escondidos sob camadas de ouro, incenso e silêncio, repousam pequenos pedaços de madeira que, segundo a tradição, teriam pertencido à cruz onde Jesus foi crucificado. Esses fragmentos sagrados são guardados em relicários ornamentados, incrustados com pedras preciosas e selados dentro de altares secretos na Basílica de São Pedro. O Vaticano jamais permitiu um exame científico completo desses objetos. Para alguns, são apenas lascas de madeira comum. Para outros, são vestígios de um evento que mudou a história da humanidade. O ar ao redor deles parece mais denso, carregado por uma energia que escapa à explicação. Monges e sacerdotes, que se aproximam desses fragmentos em oração, relatam experiências místicas, visões e até estados alterados de consciência. Será apenas fé? Ou há algo mais nessas lascas silenciosas? Alguns estudiosos sugerem que o Vaticano esconde mais fragmentos do que admite, talvez até mesmo o maior pedaço já encontrado da Vera Cruz. Mas esse, dizem, nunca será mostrado ao mundo. Crânios e ossos de apóstolos e mártires, dentro de urnas ornamentadas e protegidas por camadas de ouro, repousam os restos de alguns dos maiores nomes da história cristã. Esses fragmentos humanos, crânios, ossos e partes de corpos, são guardados em segredo nas profundezas do Vaticano, longe da vista do público, em uma sala repleta de mistério. Entre as relíquias mais valiosas estão os restos de São Pedro, encontrados sob o altar principal da Basílica de São Pedro, onde ele teria sido sepultado. Não muito longe dali, repousam fragmentos de São Paulo, São João e outros apóstolos e mártires, cujos nomes ecoam por séculos. O que muitos não sabem
é que esses ossos não são apenas um lembrete dos sacrifícios feitos pela fé. Há quem diga que, em certos momentos, a energia que emana dessas relíquias é palpável, como se os santos e mártires ainda estivessem presentes, vigiando os destinos da Igreja. Alguns estudiosos acreditam que o Vaticano guarda mais do que apenas os restos mortais de seus heróis. Pode haver outros escondidos nas sombras, cujo poder e influência são ainda mais enigmáticos. Coroa de espinhos de Cristo. Entre as relíquias mais sombrias e enigmáticas guardadas pelo Vaticano, encontram-se fragmentos de uma das mais poderosas e dolorosas símbolos da crucificação de Cristo, a coroa de espinhos. Embora o maior e mais famoso fragmento esteja preservado em Paris, o Vaticano mantém partes dessa coroa, que são guardadas em altares secretos, selados com um mistério impenetrável. Os pedaços de espinho, que parecem inofensivos à primeira vista, são envoltos em um véu de energia indescritível. Aqueles que tiveram acesso a essas relíquias falam de uma sensação opressiva, como se a dor de Cristo ainda estivesse impregnada nelas. Com o tempo, os espinhos se tornaram um símbolo não apenas do sofrimento de Jesus, mas também do poder oculto que essa relíquia pode carregar. Alguns acreditam que, ao serem tocados, esses fragmentos têm o poder de evocar visões do sacrifício, enquanto outros temem que a coroa esconda mais do que dor, talvez uma chave para segredos ainda maiores. Como muitos objetos do Vaticano, a verdadeira história por trás desses espinhos permanece enterrada nas sombras, protegida por aqueles que entendem mais do que o mundo está disposto a saber. Véu de Verônica. Guardado em uma capela oculta e protegida por uma vigilância implacável, repousa um dos artefatos mais reverenciados e, ao mesmo tempo, mais misteriosos do Vaticano, o Véu de Verônica. Segundo a tradição, este tecido teria sido usado por Verônica para enxugar o rosto de Cristo durante sua caminhada até o Calvário. E, milagrosamente, o rosto de Jesus teria ficado impresso nele. O véu, um simples pedaço de tecido, esconde um segredo que poucos ousaram explorar. Exibido raramente e apenas de longe, o véu nunca é mostrado ao público por completo, mas sim através de vidros espessos e sob luzes fracas, como se estivesse envolto em uma aura de mistério e reverência. Aqueles que tiveram a oportunidade de observá-lo de perto falam de uma imagem distorcida, como se o rosto de Cristo se alterasse com a luz, dando a impressão de que ele está vivo, olhando diretamente para quem o contempla. O Vaticano protege este objeto com tanto zelo que há rumores de que o véu esconde mais do que uma simples imagem milagrosa. Alguns afirmam que ele possui poderes sobrenaturais, capazes de curar ou até de evocar visões espirituais profundas. Mas a verdadeira história por trás do Véu de Verônica permanece nas sombras, guardada e vigiada, protegida por uma força que vai além do simples respeito religioso. Códigos astrológicos e arte sacra com símbolos esotéricos. Guardadas em salas secretas, há obras de arte que misturam fé e simbolismo oculto. Pinturas, tapeçarias e registros antigos retratam figuras bíblicas e cenas santas. Mas, ao observá-las com atenção, surgem símbolos astrológicos e padrões alquímicos, revelando um conhecimento místico disfarçado. Esses itens com sinais ocultos são ligados à alquimia cristã primitiva, um movimento que mesclava ensinamentos bíblicos com sabedoria esotérica. Alguns acreditam que essas obras não são meramente decorativas, mas mapas secretos que indicam um poder oculto, algo além do que os olhos podem ver. O Vaticano trata essas peças com extremo zelo, evitando que se tornem públicas, talvez temendo que sua verdadeira natureza seja desvendada. Quais segredos essas imagens realmente escondem? Como sempre, a Igreja mantém seus mistérios mais profundos guardados. Dispositivos científicos e artefatos astronômicos antigos. Escondidos nas sombras do Vaticano, repousam artefatos científicos que muitos consideram como vestígios de um conhecimento além do comum. Telescópios medievais, antigos mapas celestes e instrumentos usados por monges e padres cientistas, cuidadosamente guardados e raramente vistos, revelam um lado oculto da Igreja. Esses dispositivos, feitos à mão com precisão,
foram usados para estudar os céus e as estrelas de uma maneira que ultrapassava os limites da ciência de sua época. O que os registros antigos não explicam, no entanto, são os mistérios inexplicáveis deixados por esses artefatos. Observações de estrelas que não deveriam existir e mapas que não se encaixam nas constelações conhecidas. Alguns acreditam que esses instrumentos não eram apenas ferramentas de estudo, mas chaves para um conhecimento perdido, talvez até uma conexão com forças cósmicas além da compreensão humana. O Vaticano, ciente do poder potencial desses artefatos, mantém seu conteúdo em sigilo, escondendo mais perguntas do que respostas. Cálice sagrado. Escondido nas profundezas do Vaticano, repousa um cálice de ouro, incrustado com pedras preciosas, que há séculos desperta uma das maiores especulações do mundo cristão. Alguns estudiosos, obcecados pela lenda do Santo Graal, acreditam que este cálice, guardado em um local de acesso restrito, seja o verdadeiro recipiente usado por Cristo durante a última ceia. A Igreja nunca confirmou tal alegação, mas o mistério e a aura de poder que envolve esse artefato são inegáveis. O cálice, cuidadosamente protegido por camadas de segurança e ritual, exibe uma beleza que transcende a arte sacra, com seus detalhes intrincados e pedras que parecem brilhar com uma luz própria. Muitos que se aproximam dele falam de uma sensação de energia incomum, como se a história e os segredos de milênios estivessem impregnados em suas bordas. Se realmente for o Santo Graal, que mistérios ainda aguarda em seu interior? A Igreja, em seu silêncio, continua a proteger esse tesouro, talvez temendo o que o mundo poderia descobrir. A lança do destino. No Vaticano, guardada em um cofre impenetrável, encontra-se uma das relíquias mais cobiçadas e temidas da história, a lança do destino, também conhecida como a lança de Longino. Acredita-se que este artefato, uma espada de ferro, foi usada para perfurar o lado de Cristo enquanto ele estava pregado na cruz. Muitos enxergam a lança como um símbolo de poder divino, enquanto outros acreditam que ela carrega uma força sobrenatural capaz de alterar o destino de nações. A lenda diz que quem possuir a lança do destino terá controle sobre o mundo, um poder que transcende a religião e a política. A Igreja sempre manteve o máximo sigilo sobre o destino desta relíquia, envolvendo-a em uma teia de mistério e teorias conspiratórias. Alguns afirmam que a lança é mais do que um simples objeto histórico, é uma chave para controlar o curso da humanidade. O Vaticano, com sua vigilância implacável, mantém a relíquia protegida, temendo que seu poder seja explorado por aqueles com intenções obscuras. Livros e grimórios medievais de demonologia e ocultismo. Escondidos nas profundezas dos arquivos secretos do Vaticano, repousam livros e grimórios que jamais deveriam ser vistos pelos olhos do mundo. Esses textos proibidos, datados da Idade Média, contêm instruções detalhadas para rituais obscuros, selamentos demoníacos e tratados de magia negra, sendo o tipo de conhecimento que muitos acreditam ter sido deixado para trás por aqueles que tentaram desafiar as forças divinas. Repletos de símbolos antigos e palavras escritas em línguas esquecidas, esses grimórios falam sobre pactos com entidades malignas e práticas que desafiam a própria natureza da fé cristã. Guardados sob máxima vigilância, esses livros estão protegidos por um exército de monges e sacerdotes, cuja missão é garantir que esses segredos não sejam revelados. Alguns acreditam que quem tenha acesso a esses textos detém o poder de invocar forças que vão além do entendimento humano. O Vaticano, consciente do perigo que esses grimórios representam, os mantém no mais absoluto sigilo, como se temessem o que poderia acontecer se algum deles caísse nas mãos erradas. As chaves simbólicas dos portões do inferno. Em um dos arquivos mais secretos do Vaticano, repousa uma relíquia cuja existência é envolta em mistério e lendas antigas. As chaves simbólicas dos portões do inferno. De acordo com teorias obscuras e documentos perdidos, esses objetos ritualísticos foram usados por sacerdotes antigos para selar o mal e proteger o mundo das forças demoníacas que tentavam escapar do abismo.
Descritos em códices antigos, esses artefatos são considerados essenciais em rituais, destinados a manter o equilíbrio entre o bem e o mal. Embora o Vaticano nunca tenha confirmado sua existência, as referências a essas chaves são constantes em textos proibidos, levando muitos a acreditar que elas possuem o poder de controlar os portões do inferno ou até de abrir ou fechar essas passagens sombrias. Guardadas sob o mais rigoroso segredo, essas chaves seriam a última linha de defesa contra o caos absoluto. O Vaticano, temeroso do que poderia acontecer se esse conhecimento caísse em mãos erradas, mantém as chaves em total sigilo, longe do olhar curioso dos mortais. E se esses foram apenas os artefatos que conhecemos, imagine o que ainda está escondido. Se você gostou desse mergulho nos segredos do Vaticano, deixe seu like, compartilhe com quem ama mistérios e inscreva-se para descobrir o que mais eles não querem que você saiba.